Então tem que falar antes. Já avisei. Antes? Bom dia a todos e a todas. Em nome da Prefeitura Municipal de Araras, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, do Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras e do Departamento de Meio Ambiente de Araras, abrimos nesse momento o segundo dia das comemorações da Semana da Água 2017. Em nome da organização, agradeço à Câmara Municipal de Araras pela cessão do espaço para a realização de nossa palestra de hoje. Agradeço também às autoridades aqui presentes, com os secretários Carlos Serri Júnior, de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, Paulo Bertolini, de Planejamento, Felipe Castro, de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda. E dos vereadores Pedro Eliseu Sobrinho, presidente dessa casa, Carlos Alberto Jacovetti, vice-presidente, Anete Monteiro dos Santos Casagrande, secretária dessa casa, o vereador Eduardo Elias Dias, do Segurança, e a professora Regina Noêmia Jeromel Corroquel. Agradeço também os funcionários, servidores da Câmara Municipal de Araras que se fazem presentes aqui nessa manhã e todo o público que nos acompanha para esse evento. Vamos ouvir agora o hino nacional.
Para iniciar nossos trabalhos de hoje, passo a palavra à diretora do Departamento de Meio Ambiente de Araras, Raquel Metzner. Bom dia a todos e a todas. Agradeço primeiro a todas as autoridades aqui presentes, aos secretários, aos senhores vereadores e senhoras vereadoras, obrigada pelo prestígio. Agradeço a sessão da Câmara pelo nosso presidente. É com muita felicidade que damos continuidade nas atividades da Semana da Água 2017. E hoje, com mais alegria ainda, eu venho aqui no dia que é a véspera da semana do Dia da Água, anunciar que nosso município hoje foi convidado pela Procuradora Federal da Terceira Região, a doutora Sandra Akemi Kishne, a integrar o grupo de estudos da revisão da Portaria 2914/2011. Essa portaria trata dos parâmetros de tratabilidade de água e potabilidade. É muito importante a participação do município nessas atividades. Essa revisão vem sendo feita junto ao Ministério da Saúde, já desde 2016, e o município hoje passa a integrar esse grupo. Junto também deste convite, a procuradora, doutora Sandra, estendeu o convite para integrarmos também o grupo do projeto Qualidade de Água, projeto qual elabora e discute formas de melhorias ao saneamento. Hoje é com muita felicidade que eu anuncio isso, que o município participa, através do Departamento de Meio Ambiente, desses dois grandes projetos junto ao Ministério. Essas ações nos fazem ter a certeza que estamos colocando novamente o município de Araras na vanguarda ambiental, do qual o município sempre participou. E isso também faz com que nós podemos vislumbrar que estaremos garantindo a sustentabilidade do recurso hídrico para as gerações futuras e tratar melhor os nossos recursos e garantir a qualidade deles. E hoje, para palestrar, eu chamo aqui a doutora Sandra Regina Gobo. Ela é professora da Ecologia da Unimep e ela vai tratar do tema Crise da água no Sudeste, é ou não um problema ocasional? Chamo a todos a doutora Silvia para começar. Antes da doutora Silvia falar, até desculpa, eu volto a palavra para o Tiago, que temos ainda a gente para passar para. Antes de dar início à nossa palestra de hoje, passo a palavra ao secretário de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, Carlos Serri Júnior. Bom dia a todos. Até por necessidade de deixar o plenário, nosso presidente, seu Pedro, ele tem compromisso já firmado, eu vou deixar que ele fale primeiro. Agradeço o privilégio. Excelentíssima senhora vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande, digna secretária desta Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Jacovetti, digno vice-presidente desta casa. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Elias Dias, digno secretário suplente desta Câmara Municipal. Senhoras e senhores, bom dia. Ilustres secretários presentes, funcionários da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, do SAEMA, convidados, minhas amigas, meus amigos. É com muita honra que interpreto aqui os sentimentos da administração pública municipal na pessoa de nosso excelentíssimo senhor prefeito Pedro Eliseu Filho, para saudarmos e darmos as boas-vindas à doutora Silvia Regina Gobo,
que muito gentilmente comparece à nossa cidade e neste plenário falará sobre um tema que a todos nós interessa de perto: a crise hídrica no Sudeste. É ou não um problema ocasional? Gostaria de dizer à ilustre professora que Araras é uma cidade que, infelizmente, é pobre de água no seu subsolo. Tanto assim que me recordo que nos idos de 1968, quando tivemos uma tremenda crise d'água, o prefeito de então tentou perfurar poços artesianos numa região da nossa cidade e o projeto teve que ser abandonado. Mas o mesmo prefeito, ato contínuo, construiu, com recursos da própria Prefeitura Municipal, a nossa barragem Dr. Hermínio Meto, que ao longo de todos esses anos tem sido o principal reservatório para o abastecimento da água em Araras. Depois, outros prefeitos se dedicaram e outras barragens foram construídas. Mas ainda hoje, nós sabemos que Araras, para possibilitar inclusive o seu desenvolvimento industrial, necessita, naturalmente também em função do seu crescimento populacional, necessita da construção de novos reservatórios. Oxalá possamos ainda, durante este governo, construirmos uma nova barragem em Araras. Desta forma, acredito que o município está com os pés no chão, olhando para o futuro e se preocupando com o problema hídrico tão necessário para a população e para o desenvolvimento integrado da nossa cidade e do nosso município. Quero desejar à senhora uma boa estada entre nós, se sinta à vontade. Nós a recebemos de braços abertos e louvamos a disponibilidade da senhora comparecer durante esta semana em que o município comemora os seus 146 anos de emancipação político-administrativa e também a Semana da Água. Quero aqui ressaltar o trabalho do nosso ilustre secretário de Serviços Públicos, o SERRE, e o Departamento de Meio Ambiente, subordinado à sua secretaria, tão bem conduzido pela nossa Raquel. Os esforços estão sendo iniciados no sentido de que continuemos a preservar e a recuperar o meio ambiente tão degradado em todos os municípios brasileiros. A todos desejo uma boa participação da palestra que a senhora vai proceder e que sempre a senhora empreste os seus conhecimentos, a sua colaboração à nossa cidade, com os nossos mais sinceros agradecimentos, em meu nome próprio, em nome da Câmara Municipal e do Executivo Municipal. Muito obrigado a todos, Deus seja louvado. Retornamos a palavra ao secretário Carlos Serri. Bom dia a todos. É com imenso prazer, que hoje estamos aqui reunidos novamente. Estender meus cumprimentos a todos os vereadores aqui presentes, nossa querida professora Anete, nossa professora Regina Corroquel, engenheiro Carlos Alberto Jacovetti. Me permita, ilustre secretário, me desculpe, nobre vereadora Regina Corroquel. Faço questão de citar a sua presença, a presença de Vossa Excelência, que é de grande relevância para a nossa reunião nesta manhã de hoje. Me desculpe, nobre vereador, a memória me traiu. Nosso querido vereador do Segurança, o ex-vereador Nezinho Corroquel, obrigado pela presença, Todos os secretários aqui presentes, nosso querido presidente Pedro Eliseu Sobrinho, que gentilmente cedeu as dependências para que hoje possamos estar falando desse assunto muito importante. Ontem tivemos a grata
felicidade de termos a palestra sobre a proteção, né, isso, sobre a proteção, o plano de segurança da água. Foi maravilhosa a palestra, quem teve a oportunidade de estar presente. E hoje recebendo a professora doutora Silvia Regina Gobo, né, a professora doutora da Unimep, né? Que maravilha, eu que tive a oportunidade de conhecer essa grande faculdade aí. Então é com muita emoção que hoje estamos aqui para dar a continuidade dessa semana desse bem finito, que todos dizem contrário, que é infinito, mas com a degradação humana, infelizmente, hoje nós temos que considerar esse bem de maior importância que o ser humano tem na face da terra, porque onde não tem água, não tem vida. E ao contrário, e onde temos água, temos soberania. É por isso que nós temos que brigar muito, como disse o nosso presidente da Câmara, que nós temos que defender o que nós temos e sempre pensar nas reservas que estão por vir, né? Inteligente o gestor que pensa grande. Vamos pensar bem grande e fazer aquilo que é possível. E um dos assuntos que nós não podemos deixar de pensar jamais é na proteção das águas. Eu tive a oportunidade de estar à frente do nosso sistema de tratamento de água por 5 anos aqui no município. Eu sei o quanto é importante esse assunto. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês que acharam um tempinho de vir participar dessa Semana da Água. Parabenizo também a Raquel pelo excelente trabalho, viu, Raquel? A toda a equipe do Departamento de Meio Ambiente. A gente sabe do monte de atribuições que vocês têm, mas a gente não poderia deixar de estarmos aqui presentes, né, tratando desse assunto muito importante. Mais uma vez, viu, professora doutora, muito obrigado pelo carinho, né? A gente sabe que quem lida desse assunto fala com a alma, né? Realmente. Muito obrigado. Obrigado, senhor Pedro. Obrigado a todos. Cumpridos todos os procedimentos do protocolo, agora passamos a palavra à professora doutora Silvia Regina Gobo para ministrar a palestra dessa manhã. Alô? Alô? Então, eu prefiro sair um pouquinho aqui, se a mesa quiser também, para poder visualizar melhor os slides, né? Talvez seja mais interessante. Primeiro, agradeço a todos a presença dos senhores e das senhoras, das autoridades presentes. Eu acho que o tema é muito importante. Eu acho que nenhuma cidade se desenvolve se não tiver água. E a água, a gente tem uma ilusória noção, né? No Brasil, a gente costuma falar que o Brasil é rico em água e que só o Nordeste não tem água. Né? Pois o que a gente tem, na verdade, é uma situação inversa. Não é só o Nordeste que tem água, que não tem água. A água que a gente tem no Brasil, ela realmente é o país que tem mais água no mundo, só que ela está toda na Amazônia. Ponto. Nordeste tem 3% da água doce disponível para a população no país. Tem 3%. O Sudeste inteiro tem 6%. Nós temos o dobro do Nordeste. Mas qual é a nossa população? Se eu dividir a quantidade de água que nós temos pela quantidade de pessoas que habitam o Sudeste, a gente vai ver que nós temos um déficit hídrico maior do que o do Nordeste. Nós não temos água. Tá? E a gente tem ainda digamos assim, um celeuma aí, uma discussão. Nós estamos agora em época de renovação da outorga do Cantareira, que afeta sobremaneira 55 municípios ou mais que a gente tem na bacia do PCJ. Tá? Então, o professor Paulo Afonso Leme Machado, que é o especialista em direito ambiental, mais conhecido que tem no país, meu colega lá na universidade, ele costuma dizer que a gente sofre uma espécie de bullying hídrico, né? Porque a água da nossa região, ela é toda tirada para o desenvolvimento da região metropolitana. Porém, o desenvolvimento da região do interior, contando que o PCJ inclui Jundiaí, Campinas, Americana, Piracicaba, toda essa nossa região aqui, Rio Claro, Araras, inclui toda essa região, que é o segundo maior PIB do estado. Então, você mata o desenvolvimento de uma região para desenvolver outra?
sendo que nós somos os que temos o direito primário, porque a bacia e essa água é da nossa região, né? Eu acho interessantíssimo ser solidário hidricamente. A gente pode ter solidariedade hídrica com a região metropolitana, mas não nos matar, não tirar da carne. A gente tira os excessos, né? Então isso é bastante complicado. Se a crise hídrica continua, e ela continua, ela vai só aumentar porque a nossa população vai aumentar, as necessidades da indústria vão aumentar. Qual que é a nossa solução? Qual que é a solução de São Paulo, a região metropolitana? Eu já vi estudos do pessoal querendo buscar água no Paranapanema para abastecer São Paulo. Então vocês façam as contas. Será que a gente precisa ter uma região que só ela cresce? Por que não mudar os vetores, deixar o interior crescer um pouquinho também? E a gente não teria tanto gasto com transporte de água ou não. Mas o que eu vou tratar aqui hoje é, na verdade, a questão da chuva, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente teve um problema sério algum tempo atrás, muito sério. Foram basicamente 2 anos sem chuva. Isso pode voltar a acontecer? Quais são as perspectivas? Né? Então, isso que eu queria falar um pouquinho, né? Então, o que seria esperado para o sudeste do Brasil em termos hidrológicos, né? E eu vou lembrar aqui que não é só Araras que não tem água no subsolo. Quando você entra em crise hídrica, uma represa, ela costuma puxar, o subsolo é todo interligado. A represa puxa a água dos mananciais subterrâneos, e ela também oferece água para os mananciais subterrâneos. A represa cheia enche a água do subsolo. A represa vazia puxa a água do subsolo. Quando nós tivemos a crise hídrica, vários poços ao longo do PCJ secaram. Quem mais ganhou dinheiro com a crise hídrica foram as empresas de perfuração, porque elas foram em poços que já existiam para aprofundar os poços e ver se pegava água mais profundamente. Não perceberam que o problema era outro. O problema eram as represas que estavam minando também esses poços, tá? Tudo está interligado, não é tão simples assim. Então, em termos hidrológicos, aqui eu quero falar um pouquinho mais da previsão de clima. Vamos só lembrar um pouquinho de geografia aqui. Linha dos trópicos, em cima lá, Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. Olhem onde estão os desertos, né? Os desertos estão em cima da linha dos trópicos. No mundo inteiro, isso é um fenômeno que é bem conhecido. No nosso trópico aqui de Capricórnio, nós temos 3 dos mais pesados desertos que existem no mundo. O deserto do Atacama, no Chile, ali número 2 e 3. Deserto da Namíbia, ali Kalahari, número 10. E o deserto australiano. O interior da Austrália é seco, todo mundo sabe disso. E no Brasil, curiosamente, não tem um deserto. Nossa, é a única região de terra por onde passa o Trópico de Capricórnio que não tem deserto. Por que será? O que acontece é isso aqui, ó. A água no Equador, que é muito quente, ela evapora, principalmente no Oceano Atlântico. Ela evapora, o ar sobe, esfria quando chega lá em cima e desce e chove no Equador, tá? E ele desce frio e seco nos trópicos, formando desertos. Tá? Então, esse é um fenômeno bem conhecido que a gente chama de células de Hartley. Tá? Então, sempre que eu tiver essa situação, eu vou ter deserto nos trópicos. E Equador com florestas pluviais. As florestas tropicais, elas ficam na região equatorial do globo terrestre. Qual a situação do estado de São Paulo? Quando a gente sai da cidade de São Paulo, vocês veem a plaquinha lá, não vem, da Bandeirantes? Trópico de Capricórnio. Olha aí, nós estamos na mesma altura que o deserto do Atacama, na sua região mais seca. O deserto do Atacama é um deserto que tem regiões que não chovem há 24 mil anos.
tá? Pra vocês terem uma ideia. Mas não apenas o deserto do Atacama. Olha a plaquinha do Trópico de Capricórnio, passando na Austrália, deserto. Passando no Chile, em Antofagasta, deserto. Namíbia, deserto. Argentina e Salta é uma vegetação típica de deserto. Apesar de vocês verem essa vegetação, ela é bem típica de deserto. Rasteira, não tem muitas árvores. Aqui na Argentina, em Jujuy, também. Praticamente deserto. E quando eu tenho no estado de São Paulo, aí, saindo na Bandeirantes, tá tudo verdinho. Por que nós somos diferentes? Né? Por que chove em São Paulo? Na verdade, quando a gente vê esses mapas, a gente tem que se perguntar: ué, mas por que chove em São Paulo? Não era para chover. Onde vem essa chuva, né? E isso não é tão difícil de responder. O que salva a gente são os chamados rios voadores. É um conceito que é relativamente novo. A gente tem passado para professores de ensino fundamental e médio para começar agora a explicar para as crianças o que são os rios voadores, tá? Os rios voadores, eu vou explicar em detalhezinhos aqui, que eu fiz esses modelinhos aqui. Então você tem no Atlântico a água evaporando, formando muitas nuvens. E essas nuvens vêm pelos ventos alísios parar na Amazônia. Chove onde? Amazônia. Em Belém eu posso combinar. Vamos sair para tomar um sorvete? Vamos. Antes ou depois da chuva? Né? Manaus também chove todo dia. E chove muito. E o excesso dessa água vai para o solo, para o subsolo. E as árvores puxam do subsolo e jogam na atmosfera por evapotranspiração. A árvore precisa fazer esse fluxo, como a gente precisa ter o sangue circulando, a árvore precisa ter a seiva circulando. E ela circula das raízes para as copas. Chega na folha, tem que soltar para fora. Evapotranspiração, então. E essa evapotranspiração, ela é muito importante. Vejam só, uma árvore, né, ela tem o poder de evapotranspirar 3,6 a 4,2 milímetros de água por dia, né? Enquanto que uma região de pasto, ela evapora apenas 1 a 2 milímetros de água por dia. Na seca, a árvore tem raízes profundas e vai buscar no subsolo. Na seca, o pasto seca, porque as raízes são rasas. Ele só pega a água que está na superfície, tá? Então, essa evapotranspiração, ela é muito importante porque ela faz com que a Amazônia absorva muita água que vem do Atlântico, mas jogue essa água para a atmosfera novamente, né? Então, uma árvore de 20 metros de diâmetro, ela pode evapotranspirar 1.000 litros por dia. Tá? O pessoal já fez os cálculos lá no INPE, né? E somando todas as árvores da Amazônia, a gente tem uma evapotranspiração de 20 trilhões de litros de água diariamente, formando as massas de ar úmido. Essas massas de ar úmido, lembra que eu falei que o vento alísio soprava do Atlântico para a Amazônia, né? Ele continua soprando o tempo inteiro. Mas a gente tem uma grande barreira aqui, que são os Andes. A Cordilheira dos Andes é uma barreira muito importante para o nosso clima. As massas úmidas não conseguem ultrapassar os Andes e elas, empurradas pelos ventos, elas começam a descer. E elas descem e promovem a chuva no Pantanal e no Sudeste. Isso que a gente chama de rios voadores. Só existe água no Pantanal, só existe água no Sudeste por conta da água que vem da região amazônica. Não só aqui, mas também no Paraguai e norte da Argentina, a água que vem da Amazônia. São 17 trilhões de litros por dia que o rio Amazonas joga no Atlântico e 20 trilhões que os rios voadores jogam para a gente. É mais do que um rio Amazonas que vem para a nossa região aqui, né? Então, aí volta a nossa pergunta inicial. A crise hídrica do Sudeste é ou não um problema ocasional? Por que naqueles 2 anos não choveu em São Paulo? Né? São perguntas que a gente tem que pensar. O El Niño, ele tem um efeito muito grande nessa questão, né? Ele promove
Um verão mais quente e um inverno mais frio. Chuvas mais regulares no início de 2016 era o que a gente já estava esperando com o El Ninho. Mas quando eu tenho Laninha, aí é época de seca. Opa, mas se você falou em El Ninho e Laninha, você está falando de fenômenos que são cíclicos. Ou seja, ocasionalmente a gente tem El Ninho, ocasionalmente Laninha. A crise hídrica não foi uma novidade e não vai continuar sendo uma novidade. Ela é uma coisa que sempre volta, tá? E a tendência, ó, El Ninho estamos em vermelho, tem água. Laninha, não tenho água. O senhor falou em 68, né? Ó, região de 68 e 70 teve uma grande crise hídrica aqui também. E a gente teve as duas aqui, ó, 2010 até 2012, foram 2 anos de Laninha também com crise hídrica. Então, olha como a situação ela é cíclica, né? A gente espera que a Laninha não venha tanto. Porém, olha só, aqui em 2016 eu estava começando uma Laninha. Eu tenho que olhar o Pacífico para saber se a temperatura aqui do Pacífico está acima ou abaixo do normal. Se ela está abaixo, se isso aqui está frio, a água do Pacífico está fria, eu posso ter um domínio Laninha, um sudeste mais frio e às vezes menos chuva. Essa semana eu já vi de novo outra previsão do INPE. Agora, para a nossa estiagem, menos chuva. A gente não está com uma boa perspectiva, né? Agora, não choveu no Sudeste por várias questões climáticas associadas. O problema que eu tenho que pensar é o seguinte: quando eu tenho aquecimento global atuando, mudanças climáticas atuando, a tendência é que os fenômenos hidrológicos acentuem mais rapidamente e que o clima se torne mais extremo. Quando chover, vai chover para destruir tudo por inundação. Quando secar, vai secar para destruir tudo por falta d'água. Então, o que a gente tem é uma aceleração dos fenômenos e eles ficam mais intensos. É isso que a gente espera para mudanças climáticas, tá? Então, desde 2012, né, a quantidade... Aliás, antes a gente já percebe que a quantidade de chuvas tem diminuído no Sudeste. Essa diminuição, ela é perceptível. Ela é tão perceptível que a própria Sabesp, que tem que fazer um relatório para os acionistas, já que ela vende ações na Bolsa de Nova York, lá ela é obrigada a fazer o relatório para os acionistas. No relatório para os acionistas, ela avisava a queda dos níveis pluviométricos. Lá fora ela avisou, aqui dentro é que a gente não foi avisado, né? Então, a gente não sabe quais são os efeitos reais das mudanças climáticas, mas a gente tem que começar a pensar, né, nesses eventos extremos, né? Olha só, isso aqui são dados do Cantareira, são dados que a gente retira até na ANA, se quiser. Aqui eles já estão organizados, eu peguei de um jornal, porque ele já organizou. Desde 2003, 2004, 2005, a gente vê a precipitação acumulada anual, né? E essa linha em vermelho aqui é a média histórica. Somente em 2009, nós estivemos acima da média histórica. O resto do tempo, e cada vez mais, a gente tem quedas na média histórica. E por que a gente tem quedas na média histórica? Vamos pensar sobre isso, né? Isso é uma parte do problema, tá? Agora, para saber se ela é ocasional ou não, eu preciso de mais dados. Esses são os rios voadores, tá? Em verde eu tenho a chuva que está vindo da Amazônia, o quadradinho preto é São Paulo. Aqui é janeiro, aqui é fevereiro do mesmo ano, 2010, 2011. O terceiro aqui é 2012, o quarto 2013 e 2014. 2010 dá para ver a chuva chegando aqui, ó, pelos rios voadores, né? 2010, 12, 2013, 14, eu já não... 12, 13, 14, que os 3 últimos, eu já não vejo mais os rios voadores em janeiro e fevereiro. O que pode parar os rios voadores? Vamos juntando dados aí, né? Então, se as árvores
é que promovem evapotranspiração, que faz a água chover aqui no sul e no sudeste, desmatar significa parar os rios voadores. Então, o desmatamento na Amazônia, a gente pensa assim, está desmatando na Amazônia. Problema dos amazonenses, né? Se eles quiserem destruir o ambiente deles, problema deles. Não, problema nosso. Desmatamento na Amazônia acaba com a nossa água e com a água do cinturão do trigo nos Estados Unidos também. O que chove lá onde se planta grãos nos Estados Unidos é água que vem da Amazônia. Então, a floresta, o desmatamento da floresta acaba com a água, tá? E a gente teve e tem tido um desmatamento cada vez maior. Quase 20% da floresta já foi desmatada, o que equivale a 3 estados de São Paulo inteiro, ou uma França e uma Alemanha, né, juntas, né? Então, mais de 60% da floresta amazônica, a maior floresta do mundo, está no nosso território. Nós temos que cuidar desses 60%. A gente não pode dizer para os outros países o que eles podem fazer, mas no nosso território a gente pode também, né? E isso, né, às vezes a gente percebe que vem caindo, porém, os dados de 2016 já mostraram um aumento novamente do desmatamento. A mesma coisa a gente vê, e quem desmata mais? Rondônia, Pará e Mato Grosso. Isso é histórico. Rondônia, Pará e Mato Grosso são os estados que mais desmatam, onde você menos tem fiscalização, menos tem controle. E o Pará, infelizmente, é o campeão. Tanto que a gente ouve sempre, se você ouvir o pessoal reclamando de leis ambientais, bancada ruralista reclamando de leis ambientais, bancada da pecuária, não sei o quê, vem da onde? É sempre no Pará essa reclamação quanto às leis ambientais. Eles querem poder desmatar mais. Só que é um estado muito grande, do qual a gente depende muito, infelizmente. Se eu não tivesse a Amazônia, né, deserto do Atacama, deserto da Namíbia, deserto da Austrália, estariam aqui. Por conta da Amazônia, a gente tem uma coisa que os climatologistas chamam de quadrilátero afortunado. Nós somos o quadrilátero afortunado que recebe a água da Amazônia, né? Bom, só o desmatamento da Amazônia prejudica os nossos recursos hídricos? É só isso? Basta eu preservar a Amazônia? Infelizmente não. Quando a gente vê uma chuva num deserto, a água vem direto, cai no chão, arrasta o solo e vai tudo parar no rio. O rio enche muito rápido, o rio escoa muito rápido. Olha, moro em Piracicaba, passo no rio todo dia, converso com o pessoal todo dia ali, e a gente observa, quando chove, em 3 dias o rio está cheio até inundar, e já esvazia de novo. 3 dias. É o tempo que enche e esvazia. Sinal que nós estamos com a nossa bacia muito desmatada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela está muito impermeabilizada. Nós estamos com o solo impermeabilizado. Se chove, enche muito e escoa muito rápido, tenha certeza, falta área verde no seu município. Muita área verde. Por quê? Porque a árvore, ela não é só a questão da evapotranspiração. A chuva bate na copa da árvore e vai fazer com que ela escoa lentamente pelas folhas, pelo galho, até chegar no solo. A água não chega de uma vez pelo solo, ela vai chegando aos poucos. Dá tempo de infiltrar, chegar no lençol freático, infiltra mais. Você tem as raízes, você tem os outros micro-organismos que facilitam essa infiltração, né? Então, o rio enche um pouco, que é o que escorreu superficialmente, depois ele passa mais 1, 2 semanas enchendo, por conta da água que entrou no solo, foi parar no lençol freático e que vai se comunicar com o rio. Então, ele não enche e esvazia em 3 dias. Ele enche 1 semana e esvazia 1 semana. Isso é mais lento, tá?
Aqui também tem evapotranspiração. Se a gente tem a evapotranspiração direta das folhas, é 26% da água que a gente tem no meio ambiente, né? Na nossa atmosfera. E a contribuição disso para a transpiração é 48%. Tá? E a recarga do lençol freático, 25%. Então, o que eu preciso entender? Que ter árvores no município não é apenas para o rio encher ou esvaziar mais lentamente. Ela promove chuva local. Árvore atrai chuva, pensem nisso. Para eu ter chuva, eu tenho que ter árvore. Né? Então, olha aí. Se eu pensar no Cantareira, né, as cabeceiras do Cantareira, elas estão longe do mar. 100% da chuva de origem oceânica chove no próprio mar. 60% da chuva de origem oceânica chove no litoral. Depois da serra, basicamente 100% da chuva é de origem terrestre. Então, se eu não tenho árvores, eu vou diminuir a chuva. Se eu rompo aquela sequência de rios voadores que vem da Amazônia, menos chuva ainda. Então, afetando dois sistemas. Eu estou afetando o sistema que vem de água que vem dos rios voadores e estou afetando o meu sistema local, desmatando. Né? Então, a gente tem, ainda hoje, qual cabeceira do Cantareira está preservada? Nenhuma. Qual borda de represa está preservado no Cantareira? Nenhum. Gente, borda de represa não é para gramar até a água, botar casa e gramar até a água, porque o povo não quer nenhuma árvore para não atrapalhar a vista. Borda de represa tem que estar com a sua mata ciliar, principalmente se for uma represa destinada para consumo humano. Por quê? Porque a mata ciliar, ela é um filtro. Toda a sujeira que vem da agricultura, o solo que é carreado junto com a chuva, o agrotóxico que o produtor colocou lá na sua plantação, tudo isso vai parar na mata ciliar. A água vai ser filtrada pelas raízes, pelas folhas, pelo solo e vai chegar no rio mais limpa. Então, eu tenho que ter as bordas das minhas represas, reservatórios, todas recuperadas. E a cabeceira também. Então, olha só, o efeito das matas ciliares, né? Então, o efeito das matas ciliares é evitar que o lixo e a erosão cheguem dentro da água, tá? Bom, isso aqui é o mapa do Cantareira. Olha que lindo. Quantos verdes vocês conseguem ver aí? Essa é a nossa situação de vegetação nativa no Cantareira. Alguma área contínua de vegetação? Vocês estão vendo corredores ecológicos aí? Não, a gente tem uma situação dramática em termos de vegetação. Olha os reservatórios. Tem vegetação em volta dos reservatórios. Eu vejo muito pasto, muito gramado aqui, ó. Esse é o Jaguari, que é o maior deles. Né? Isso é durante a crise hídrica. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é baixando. Tudo que vocês estão vendo em verde é cianobactéria. Tá? Então vamos entender, para quem não conhece o sistema Cantareira, nós estamos aqui com as nascentes. A nossa região está mais aqui para o meio, deixa eu achar aqui. Hortolândia está aqui, Iracemápolis está aqui, Limeira está aqui, Cosmópolis, Araras está por aqui, né? Por aqui mais ou menos. Então, a gente está já na parte distal da bacia, de uma certa forma, né? E o que acontece é isso aqui. Eu tenho aqui as cabeceiras do Cantareira, os nossos reservatórios de Piracaia e Cachoeira aqui, e os outros. Aí essa água vem até o Paiva Castro aqui e sobe para São Paulo numa elevatória. Tá? O que não vai para São Paulo vem aqui, né, em Atibaia, ali já tem afluência para o interior. Se não me engano a memória, não me falha a memória, a última outorga do Cantareira ia 3/4 para a região metropolitana, 1/4 para a gente.
1/4 de água ficava para nós, 3/4 para a região metropolitana. Isso não mudou na crise hídrica, tá? Nós ficamos sem água por conta disso. São 6 túneis, né? Que vão Represa Jaguari e Jacareí. Tem um túnel de água por gravidade, desce para a Cachoeira, que tem um túnel que desce para Atibainha. A Atibainha vem para o interior e tem um outro que vai para Paiva Castro. Tá? E daqui tem uma elevatória, Águas Claras e São Paulo. Esse túnel da Represa de Atibainha tem um outro túnel que sai para o interior. É um túnel também. Eu juro para vocês, eu e a doutora Alexandra, que é a procuradora, a gente ficava em pânico, porque o túnel da água que vinha por interior, vocês imaginem que é um túnel mesmo, né? Ele tem que estar cheio, tem que estar coberto para a água estar vindo para o interior, concorda comigo? Ele tem que estar submerso. Na crise hídrica, ele passou da metade para baixo. A gente estava vendo o momento e que não ia passar nenhuma água a mais para o interior. E o governo do estado não tinha um plano B de fazer aquelas bombas. Aquelas bombas foi só para o outro lado, tá? Para o nosso lado, a ideia não era bem essa. E chegou a ter Campinas, um dia, Campinas consome 1 milhão de litros de água por dia, que pega direto no rio, porque eles não têm reservatório. Chegou um dia que Campinas pegou toda a água do Piracicaba, foi multado pelo Ministério Público por isso. O rio ficou 800 metros seco, até que começou a chegar afluentes, trazendo água e ter um pouco de água até Americana. A coisa chegou a pontos absurdos que algumas pessoas aqui no interior não chegaram a ter dimensão do que foi aquela crise, né? Então, olha aqui, nossa cabeceira, ela não está em São Paulo. Para piorar, ela está em Minas. Minas tem outra legislação de meio ambiente, outra legislação de recuperar a cabeceira, outra fiscalização. É uma bacia que ocupa 2 estados. A gente tem problemas também disso tudo aqui, né? E, olha só, o mar está aqui, ó. Para a água chegar na cabeceira, a água que evapora do mar tem que passar por São Paulo, tá? E não passa. Então, olha só, esse é o ano hidrológico padrão do sudeste do Brasil. Janeiro, fevereiro, março tem chuva, maio, junho, julho, agosto, setembro tem seca. A nossa estiagem, todo mundo conhece, né? Isso é a nossa média. Então, isso é o que seria esperado do nível do rio, né? Se a gente tem uma situação um pouquinho mais confortável, o nível do rio, ele não é igual ao nível da precipitação só. Senão, na estiagem, o rio secava. Fica 2 meses sem chover, não tem água no rio. Por que o rio continua perene? Então, ele não é exatamente acompanhando o nível hidrológico. Porque a gente tem um sistema de comunicabilidade com o subsolo. Tá? A água que chove encharca aqui o solo e vai pegar os aquíferos superficiais e os aquíferos profundos, né? E a gente tem uma comunicação, né, dos rios com os aquíferos. Na época que chove, os rios alimentam os aquíferos. Na época de estiagem, o nível lençol freático é que mantém o rio. O mesmo para os poços. O poço que a gente tem também. Perfurou o poço lá, na chuva, o poço ajuda a abastecer o rio. Na seca, o rio ajuda a abastecer o poço. Nas barragens, a mesma coisa. Eu tenho uma barragem de água, se ela estiver em cima da recarga, ela abastece o lençol freático, tá? E na época da seca, o lençol freático abastece a barragem. Porém, se a reservatório for de água suja, eu contamino todo o meu subsolo. São vasos comunicantes. Eu tenho que me lembrar sempre disso. Então, olha só. Chove, mas aí infiltra e vai parar. O nível do lençol freático é essa segunda linha aqui, ela vai parar no rio também. O rio é onde aflora o lençol freático, normalmente, né? Ele está tudo conectado. E olha o que eu falei sobre os poços artesianos, né? A falta de chuva provocou a seca nos poços artesianos de São Paulo, né? Então, corrida por poços artesianos, por quê? Poços que a vida inteira deram água ficaram secos, né?
E as pessoas não entendiam que o subsolo também se esgota. E eu tenho medo da falta de água. Vocês pensem a falta de água em Araras, que tem 120, 140 mil habitantes, né? Pode ser um caos? Agora, transfira uma falta de água real mesmo para a região metropolitana de São Paulo, para uma Campinas, né? Isso aqui aconteceu em Itu. Eu fui para Itu, gente. Era uma coisa que dava medo. Eu vi as pessoas brigando entre si, até ONGs se acusando e brigando. Sabe o que eles queriam fazer em Itu? Itu foi uma coisa assim que eu fui numa reunião e eu fiquei espantada. Itu tem uma Skin Cariol. Skin Cariol tem uma propriedade com uma represa e tem uma propriedade que nessa mesma propriedade tem um poço artesiano. A Skin Cariol depende da água. Sem água boa, você sabe que a cerveja não sai boa também, né? Então, o que a Skin Cariol fez? Fez um acordo com a SOS Mata Atlântica. E a SOS Mata Atlântica veio e recuperou a vegetação em torno dessa represa e em torno desse poço. Tá? Sabe o que eles conseguiram? 20% a mais de água na represa durante a crise hídrica e 30% a mais de água do que o esperado no poço por conta da vegetação. Tá? Só que veio a crise hídrica, o que o povo queria fazer? Queria invadir a área da Skin Cariol e tomar a água para si. Foi esse o nível que chegou Itu. Por que Itu chegou nesse nível? Foram 360 dias sem água na cidade, sem nenhuma água nas torneiras. 360 dias, sem dar uma descarga. A não ser a água que vinha por caminhão-pipa, a água que você ia buscar de carro. Todos os carros em Itu estavam adaptados para carregar água. O Ministério Público entrou com uma ação contra a prefeitura, porque as pessoas acamadas, as pessoas idosas, as pessoas doentes, precisavam ter obrigatoriamente água em casa, inclusive pela higiene. A prefeitura era obrigada a pôr caminhão-tanque, chegar na casa e encher a caixa d'água das pessoas. O que não foi feito e o que, obviamente, acarretou multas. A prefeitura tinha que distribuir água de caminhão-pipa. Sabe o que aconteceu? No primeiro bairro abasteceu, né? Quando chegou o segundo caminhão para passar para o segundo, para o terceiro bairro, o pessoal atacou o caminhão e roubou a água. A terceira coisa que a prefeitura tentou: grandes caixas d'água nas praças. Vamos pôr água, aí tem a torneirinha, o povo vai lá e enche o que precisa. A água no sol, naquela caixa azulzinha lá, linda, maravilhosa, né? Aconteceu o quê? Encheu de algas, o povo começou a ter diarreia. Itu foi um laboratório. Um laboratório do que pode acontecer se a gente ficar sem água. Itu é um caso para se estudar, gente. Para a gente ir lá e entender o que aconteceu. A situação foi grave. Como eu disse, eu fui numa reunião de ONGs por causa da água, etc. e tal, e as pessoas estavam atacando a SOS Mata Atlântica, que é uma ONG muito respeitável em meio ambiente, porque eles tinham feito o acordo de recuperar a área de Skin Cariol. Foi nesse nível a discussão. As pessoas chegaram quase que aos tapas. Aos gritos elas chegaram, mas quase chegaram aos tapas. E a história de querer invadir a Skin Cariol foi séria. E tinha outra coisa. Tinha pessoas que têm poço em casa. Aquele pocinho, né? Que você usa para burlar um pouquinho, lavar o carro sem gastar água que cobra, tal, né? O que as pessoas começaram a fazer? Vender água, né? Aí o que as pessoas queriam fazer? Outras do bairro queriam invadir essas casas que tinham poços para tomar água sem cobrança, porque o cara estava cobrando a água e eles achavam que isso não podia ser feito. Então, na hora do vamos ver, as pessoas não pensam. Elas não veem o que é lei e o que não é lei. Elas acham que elas têm o direito e elas acham que elas podem agir, inclusive, contra a lei, contra a municipalidade, etc. e tal. Então, uma crise de água é uma coisa que a gente não pode querer
de forma alguma para a nossa região. E olha que Itu nem era pelo Cantareira, né? Itu vai água do Tietê. Mas ficou ruim lá também. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que gerenciar recursos hídricos, identificar os riscos. Qual é o tamanho de Araras? Quanta água tem Araras? A Araras aguenta uma população de qual tamanho com essa quantidade de água? Quanto a gente pode crescer? X. Não pode ficar liberando outorga para condomínio, etc. e tal, se não tiver condições. Aí a cidade para de crescer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a oferta d'água. Como é que eu aumento a oferta d'água? Então, para identificar os riscos, a segunda forma é planejar e agir. Como é que eu aumento a água do meu município? Recuperando cabeceiras, recuperando mata ciliar, aumentando o número de áreas verdes do município. Qual que é o outro problema de um município? Se vocês olharem a foto ali atrás que eu estou vendo, vocês vão ver que toda aquela área branca, né, que tem as casas, branco e vermelho, que é casas e telhados, elas impermeabilizaram o solo. O que chove no telhado vai para a calha, vai para a rua e vai correr na rua feito enxurrada e bueiro direto para o rio. Não vai filtrar nada? Cadê os quintais? Cadê os pomares que a gente tinha antigamente em casa? O povo ladrilhou tudo, não ladrilhou? Então, eu tenho que começar a pensar, eu não posso mexer muito naquilo que já existe, mas eu posso legislar para o futuro. Condomínio vai ser aprovado se tiver X% de área impermeabilizada e X% de área não impermeabilizada. Se tiver coleta seletiva, se tiver coleta de água da chuva, já que eles vão impermeabilizar uma área, obrigar os condomínios a fazer coleta de água da chuva. Para aguar jardim, para lavar rua. Tá? Eu conheço, eu faço essas palestras no parlamento regional. A gente tem o parlamento, que são 23 cidades, e eu faço algumas palestras lá. Já teve vereador me contando que na cidade, ele é pastor, ele botou a igreja inteira, o telhado, para coletar água da chuva, que ele não só lava a área externa, tudo da igreja, que ele lava a rua, ele ajuda os vizinhos, ele molha a grama, faz um monte de coisa com aquela água. Quantas áreas assim impermeabilizadas a gente não tem que poderiam se transformar num sistema mais eficiente de coleta de água? Tá? Então, é importante planejar e agir. Outra coisa, Campinas já trata a água do esgoto para beber. Vocês sabem disso, né? Tá todo mundo sabendo? Não, né? Eu sabia que tinha gente que não estava sabendo. A Raquel sabe, mas eu sabia que tinha. Campinas faz o seguinte. Aqui, digamos, é a coleta de água para beber da população. A população proíbe, a lei proíbe que a gente faça tratamento de esgoto e devolva in natura para a população beber. Então, Campinas coleta da água aqui, vai para a cidade, trata o esgoto e joga a água aqui. Um pouquinho para cima, essa água vem, coleta de novo. Campinas tem vantagem com isso. Tem vantagem beber água de esgoto? Tem. Porque a água que ela tratou de esgoto é mais limpa do que a água do próprio rio. Então ela dilui a sujeira do rio e ela gasta muito menos para tratar a sua água para oferecer para a população. Na verdade, eu acho, e faz 30 anos que o professor Paulo Afonso fala isso, eu também concordo, que toda cidade devia de jogar o seu esgoto acima, a montante da captação, para poder captar a mesma água que ele tratou. Aqui é assim, alguns locais... O esgoto é antes da captação. E às vezes você sai vantagem nisso, porque você vai gastar menos produto químico para limpar a água. Por que essa questão do produto químico é importante? Vocês lembram, vocês conhecem a Americana, que tem uma represa, né? A represa é muito poluída, Salto Grande é muito poluída, é uma água basicamente podre, né? O esgoto que vem de Campinas e todas as cidades acima vem parar ali, suja. Aí o que acontece? Durante a crise hídrica, você tinha uma crise política americana que passou por 3, 4 prefeitos, etc. e tal. Um dia me liga um repórter de Americana. Professora,
A água em Americana está amarela. Eu falei assim, como amarela? Amarela da cor de xixi. Está saindo da torneira amarela. E tem muitos moradores que estão dizendo que estão bebendo essa água, tomando banho, que está ardendo o olho, que está dando dor de barriga, que está dando piriri e que não sei o quê. E a gente liga lá no departamento de águas, eles falam que a água está própria para consumo. Eu falei assim, própria para consumo para mim é água, no mínimo, sem cor, sem cheiro, sem gosto. 3 coisas. Se a água tiver qualquer um desses 3, pense direito. Não, mas ele disse que está própria para consumo. Eu falei, tudo bem, pede para o Ministério Público pedir para a Vigilância Sanitária fazer uma análise da água. Ela estava com excesso de sulfato de alumínio. Era tanta sujeira na água que o sulfato de alumínio não dava conta, eles tinham que pôr excesso de sulfato de alumínio e o sulfato de alumínio sobrava na água e a população estava consumindo sulfato de alumínio. Aquilo que a gente põe na piscina, né? Então, o excesso de sulfato de alumínio faz mal, gente. Infelizmente faz mal, a gente tem que lembrar isso. Aí eles tiveram que dar um jeito lá. Mudar. Por quê? Porque o sulfato de alumínio é barato, o produto que eles precisavam usar era muito caro e, antes que eu esqueça, na crise hídrica acabou o sulfato de alumínio da região. Acabou. Eu preciso de água para diluir a sujeira. Se a sujeira é muito grande e eu não tenho chuva para diluir a sujeira, nossa senhora, a poluição é absurda, né? Depois de planejar, tem que agir então. Eu tenho que replantar, eu tenho que fazer a mata ciliar, eu tenho que fazer leis para que essas leis promovam cada vez mais um ambiente mais sustentável em termos de água, né? E depois disso, depois de um ano, 2 anos, né? Eu faço meu plano diretor, eu faço as leis, aí eu olho de novo. Vamos fazer de novo um diagnóstico. Vamos avaliar. Deu certo? Continua. Não deu certo? Vamos ver o que podemos fazer. Tenho que reavaliar a situação. E eu preciso, muitas vezes, rever os planos, evitar novos riscos, melhorar as coisas. Então, o gerenciamento de recursos hídricos, ele é cíclico. Eu não posso parar. Todo tempo eu tenho que estar fazendo todas as partes. Todo momento eu tenho que estar identificando riscos de coisas que possam vir. Eu tenho que planejar e agir, então, em função dos possíveis riscos. Avalio aquilo que eu já fiz no passado. Revejo os planos que eu já fiz no passado. Isso tem que ser contínuo. Desculpa. Então, eu volto a perguntar. Essa crise, ela foi um problema ocasional, como dizia o governador do estado? Não, é porque um ano não choveu, né? Eu acho que não, né? Já em 2004, se eu pegar os jornais de 2004, isso ficou provado aqui pelo Estadão em 2014, já se previa que o sistema Cantareira era insuficiente para, ao mesmo tempo, abastecer a região metropolitana e o interior, tá? A gente não tem água suficiente. Olha aqui, ó. Essa linha vermelha é a crise hídrica, tá? Esse aqui foi o ano de 2016, em termos de volume de água do Cantareira. Nós estamos bem? Não. Quer dizer, o que quer dizer esse gráfico aqui, ó? Quer dizer que a qualquer momento, ficou um ano sem chover de novo, eu estou no meu cheque especial. Eu já estou no limite, aqui eu já estou meio zerado, né? Aí para entrar no cheque especial é fácil. Ó, volume útil do sistema Cantareira, né? A gente tem aqui, ó, e você tem sempre os anos afluentes aqui, ó, que pode ir para baixo e eu não posso pensar nisso. Então, como eu gerencio reservatórios? Eu tenho que fazer um balanço hídrico. Se a minha entrada for menor que a saída, eu estou em risco. Se a minha entrada for igual à saída, eu estou em alerta. Se a minha entrada for maior que a saída, eu posso poupar. É a mesma coisa que se eu jogar 100 litros, né? Eu tenho 50 no meu reservatório. Se eu jogar 100 litros e tirar 100, eu nunca vou ter mais que 50. Se eu chegar a 100 e aqui eu tivesse só a retirada de 50, eu posso aumentar para 100. Então, o reservatório tem que ser gerenciado de acordo com uma poupança hídrica. Eu tenho que, no começo do ano, estar olhando meus reservatórios para que eles cheguem numa estiagem em boas condições.
Liberar água é fácil, mas trazer água de volta é difícil, né? Então tem que aprender, né, que as entradas, né, elas têm que ser de acordo, as saídas, quer dizer, o que eu retiro do reservatório, ele tem que ser de acordo com as minhas entradas. Eu tenho que estar avaliando toda a cidade, tem que avaliar a precipitação. O ano hidrológico. O que está acontecendo com o reservatório? Ele está aumentando, ele está diminuindo? Que velocidade? Quantos dias eu levo? Quantos dias eu posso pensar em esgotar o reservatório, se não chover? Quantos litros do meu reservatório abaixa por dia na minha cidade, com a população que eu tenho? Faça cenários. Se aumentar a população para mais 10%, mais 20%, o que pode acontecer? Quanto de água eu vou precisar? Tem que pensar em números. Infelizmente, não é olhar lá, parece que está bom, está cheio. Está cheio, mas se não chover? Quanto tempo eu tenho? 1 mês, 2 meses, 5 meses? Eu tenho que planejar. E o que aconteceu no Cantareira é que mesmo com a queda das chuvas, né, a gente manteve o mesmo ritmo de retirada de água. Chuva parou de chover, né? E aí, o nível de Cantareira começou a cair vertiginosamente. E a gente continuou gastando o mesmo. Não houve uma verdadeira, como se diz, racionamento. Houve um racionamento escondido. Todo mundo sabe que na região metropolitana se abaixou a vazão e a água não chegava para a população, só isso. Não chegava. É racionamento? Não é racionamento. Né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E a região metropolitana não planejou crescimento populacional, que é uma coisa que a gente, ainda sendo menor, pode planejar. Para isso serve o plano diretor, para planejar o crescimento populacional da cidade, para planejar o crescimento e a utilização dos recursos hídricos e outros recursos da cidade. Porque às vezes não é só água, às vezes falta energia também, falta outras coisas. Então, quem não planeja, não gerencia. Quem não planeja, anda na corda bamba. Tá? Eu vou só apagando fogo. Sabe aquele cara assim, nossa, acho que tem um foguinho aqui, paga aqui. Mas apareceu outro lá, paga lá. Isso é não planejar. Quem não planeja, não gerencia. Então, a gente até chegou no volume morto, né? Todo mundo já sabe disso. Aí as propostas, na época, foram, né? Buscar o sistema São Lourenço, que foi uma maravilha, né? Para construir o sistema, as adutoras do sistema São Lourenço até São Paulo, eles desmataram uma das maiores áreas verdes que tinha ali do Cantareira, né? Muito legal. Né? Você diminui a oferta d'água. Se a árvore produz água, eu diminuo a oferta d'água, né? Pensar em dessalinizar a água de Santos e trazer serra acima, foi outra proposta, e tratar água de esgoto para beber, né? Agora, ninguém falou em recuperação dos aquíferos, ninguém falou em recomposição vegetal, medidas inibitórias de crescimento, né? O que a gente pode fazer? Eu não gosto de terminar deixando vocês tristes ou em pânico, não é esse o objetivo da minha palestra. O objetivo é que nós podemos fazer alguma coisa. O que a gente não pode é sentar e esperar. É a única coisa que a gente não pode. Então, meus últimos slides aqui, eu já estou no finalzinho, eles vão lembrar o seguinte. Rio de Janeiro, século XIX. Essa é uma parte de um quadro do Rugendas mostrando o desmatamento dos morros do Rio de Janeiro para a plantação do café. Né? Então, todo mundo conhece essa história. O Rio era uma capital em ebulição, crescendo, e começou a desmatar. Esse era o Rio de Janeiro em 1860, né? Eu tinha ainda os morros aqui, mas muito desmatamento nos morros já. E aí? E aí que aconteceu o seguinte: nesse ano aqui, 1860, ocorreu uma crise hídrica no Rio de Janeiro. Eles ficaram sem água, sem água. As cabeceiras estavam secas. O aqueduto da Lapa, é um aqueduto aquilo lá.
Foram feitos todos por gravidade. A água vinha da serra e por gravidade nos aquedutos chegava no Rio de Janeiro. Sistema lindo de morrer gente. Brasil nesse ponto, século XIX era de primeiro mundo. Mas a água acabou do Rio de Janeiro, por quê? Porque não tinha água nas cabeceiras. Dom Pedro II mandou investigar, ele era um estadista que tinha um conhecimento científico impressionante. Cada vez que eu estudo e descubro mais coisas dele, eu acho que ainda foi o melhor cara, ele era o cara. Né? Ele ia procurar na ciência as respostas para tudo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a instalar efetivamente o telefone, porque ele trouxe isso. Né? Ele trouxe de Grambel para cá. E a gente ficou sem água. E aí o que descobriram? Não tem água no rio porque desmataram as cabeceiras, virou tudo fazenda de café. Dom Pedro II comprou todas as fazendas de café, pegou o Major Asher, mais 5 escravos, eles construíram o Jardim Botânico para fazer muda e eles replantaram todas as fazendas de café. E isso que eles fizeram virou o que a gente conhece como Parque da Tijuca. Parque da Tijuca não é mata nativa, é replantado. Foi um reflorestamento usando espécies nativas. Porque o Major Archer foi tão esperto que ele percebeu que a árvore nativa pega fácil, vai bem, eu não preciso cuidar. Ele só tinha 5 escravos para cuidar de tudo. Ele replantou a floresta da Tijuca inteira. Olha só o benefício. A água voltou para o Rio de Janeiro. Tá? Então, e a chuva voltou para o Rio de Janeiro. Isso é o Parque da Tijuca. Isso tudo foi um reflorestamento feito por Dom Pedro II para recuperar a água de beber e a chuva. E hoje a gente sabe que o Rio de Janeiro, com a floresta da Tijuca, é 3 graus mais fresco do que se ele não tivesse a floresta da Tijuca. Vocês podem achar pouco, mas eu vou te dizer, quem já enfrentou, que nem eu que fiz o doutorado lá no Rio, enfrentar um verão 41 graus trabalhando de roupa de serviço e não estando lá na praia, não é mole não, 39 é um pouquinho mais fácil, viu? É bem mais fácil. Né? Ó, mais um pouquinho dessa maravilhosa floresta que foi criada e até hoje é administrada pelo Estado. Né? Então, eu acredito que o Estado é capaz de fazer coisas boas, seja ele, o Estado, estou falando no sentido genérico, que pode ser o poder municipal, estadual, federal. Né? Então, a gente tem que pensar no município cada vez mais como um município sustentável em termos de água e em termos de clima. E isso é essa recuperação de matas ciliares, de áreas verdes, da própria cidade como uma cidade mais verde, mais arborizada. Cadê a arborização de ruas? Né? Cadê de vez em quando? Talvez seja melhor desapropriar um pedaço, fazer um parque ecológico, não sei. Né? Olha só, essa é a floresta da Tijuca. Aqui está o Rio de Janeiro, né, basicamente, né? E a floresta que o Dom Pedro plantou. Né? Então, eu acho que a gente não está num beco sem saída. A gente tem alternativas. Ainda temos alternativas. A gente tem que ser criativo porque o dinheiro não dá em árvore e essas coisas custam dinheiro. Então, a gente tem que ser criativo. Né? Mas, antes de tudo, a gente tem que ser responsável. Eu posso não ter dinheiro para recuperar o que foi destruído, mas eu posso fazer leis para que não se destrua mais. Eu posso fiscalizar para que não se destrua mais. Então, legislação que está na mão dos vereadores, que ainda bem que vieram, para ouvir essa chamada aí, essa puxão de orelha, né? E para as pessoas do poder público que tem que lembrar que a fiscalização é um dos pontos mais importantes de uma cidade. Quem não fiscaliza, a fiscalização é prevenção. Quem não faz prevenção, toma lá na frente. Se não fiscalize a população de Aedes aegypti, para você ver o quanto você vai gastar com o SUS depois. Né? Quanto você vai gastar com o SUS depois, se o problema do Aedes pegar? Quanto você vai gastar se você não tiver água e as pessoas tiverem problemas por conta de água ruim? Você vai gastar lá na frente. Então, a gente tem que ser criativo, mas, antes de tudo, responsáveis. Dá para sair da crise, mas a gente tem que aprender algumas lições. Tá?
Então, basicamente era isso. Desculpe se eu me alonguei um pouquinho. Obrigada a todos. E fica aberta a perguntas. A palestra ficou aqui no computador. Vocês podem disponibilizar para professores, para quem quiser, sem problemas, ok? Obrigada a todos pelo comparecimento. Alguém tem alguma pergunta para a doutora? Alguém tem alguma dúvida? Quer debater alguma coisa? Te fica aberto. Qualquer coisa, a Raquel também tem meus contatos. Se alguém quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Ok? Então, eu dou por encerrada mais essa atividade da Semana da Água. Obrigado a todos que compareceram. Obrigado aos vereadores presentes. Obrigado aos diretores de departamento presentes. Obrigado aos secretários que ficaram até o final, viu, Paulo? Valeu. Você é de importância para gente, para ouvir essa palestra. Afinal, secretário do quê? Planejamento. Nossa, mais ainda. Tá nas suas mãos, cara. E a diretora tá ali junto também. Estamos em prazo de revisão de plano diretor, que é muito importante para a gente. Obrigada a todos. E a Semana da Água amanhã ainda tem uma atividade no SAEMA, para quem quiser comparecer, está aberto lá para o SAEMA também. E do meio ambiente a gente encerra hoje as atividades da Semana da Água com a participação da doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Queria agradecer a presença de vocês, dos nobres vereadores, né? Agradecer ao presidente da Câmara por ter cedido esse espaço maravilhoso, a todos os secretários aqui presentes, diretores, né? Em nome do prefeito, nosso Pedrinho Eliseu, agradecer a presença da senhora, professora, doutora, né? Antes de ser doutora, é professora, né? Isso que é importante. Muito obrigado, veio enriquecer muito. E realmente, gente, eu falo que a ação do homem pode ser positiva ou negativa. Você viu os exemplos que a professora deixou para a gente aqui, e se todos nós fizermos a nossa parte, pode ter certeza que a gente muda esse cenário. Eu costumo dizer que quem planta árvore, planta água, né? É a grande realidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos e parabéns.